todos muito bem-vindos. É uma grande alegria receber vocês em mais uma atividade do primeiro Congresso Nacional de Medicina Veterinária e Saúde Animal Online, o primeiro APROMED-VET, promovido pelo Instituto Aprovador. Eu sou Denise Vilaverde, doutora em produção digital, professora, pesquisadora e integrante da comissão organizadora deste evento. O Instituto Aprovador atua na formação científica, acadêmica e profissional, prezando pela qualidade do conteúdo, rigor metodológico e pela construção científica do conhecimento. Nesse sentido, o APROMED-VET foi idealizado com o objetivo de fortalecer a formação técnica, científica e profissional de estudantes, pesquisadores, docentes e profissionais da área da medicina veterinária e saúde animal. Nosso congresso está sendo realizado entre os dias 10 a 13 de junho, em formato 100% online, promovendo a troca de conhecimentos, atualização científica e integração entre as diferentes áreas de atuação da medicina veterinária. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês e também a disponibilidade do nosso palestrante, que contribuirá com a temática muito relevante para a formação acadêmica e profissional dos participantes. Desejamos que todos aproveitem ao máximo essa atividade, participem, façam anotações, comentários e absorvam o máximo o conhecimento compartilhado. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma excelente palestra. Olá a todos, meu nome é Carolina Blanc, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas, possuo residência em cirurgia de pequenos animais pela Universidade Federal de Santa Maria, onde atualmente realizo o mestrado com ênfase em oftalmologia veterinária. Hoje venho aqui com muito prazer apresentar para vocês a palestra de noções básicas sobre oftalmologia em cães e gatos. Então, fazendo uma breve revisão da anatomia ocular, o sistema ocular, então, ele é formado pelo bulbo ocular e pelos anexos oculares. O bulbo ocular, então, ele é responsável pela visão do animal. Já os anexos oculares são responsáveis pela proteção desse bulbo. Então, as camadas bulbo-ocular são 3. Tem a túnica fibrosa, que é a camada mais externa, abrangendo a córnea e a esclera. A túnica vascular, também conhecida como média, que abrange a íris, o corpo ciliar e o coroide. E também temos a túnica nervosa, que é a mais interna, abrangendo a retina e o nervo óptico. A córnea, então, ela é a porção anterior da túnica fibrosa. Ela é uma camada transparente e é o principal meio refratário do olho. Ela é essencial para o foco da luz na retina. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver as camadas da córnea de um cão, que tem 4 camadas, então. Seria ela o epitélio, que é a camada mais externa, seguida do estroma, seguido da membrana de Descemet e, por último, o endotélio. Então, a córnea possui essas 4 camadas. A esclera ela é a maior parte da túnica fibrosa. Ela é conhecida como a parte branca dos olhos. Ela encontra a córnea na região do limbo e é uma estrutura muito resistente, então a função dela é de proteção do conteúdo intraocular. A íris é o anel pigmentado, ou seja, é a cor dos olhos, como na imagem a gente consegue ver, que possui uma grande variedade, né, de cores. Pode ser esverdeado, amarelado, azulado, castanho. E a função dessa íris, então, é controlar a entrada de luz pela pupila. Então, em situações onde tem muita luz, ocorre a miose, que é a contração pupilar. Já em pouca luz, ocorre a midríase, que é a dilatação pupilar. E essa contração ou dilatação é controlada pela íris. O corpo ciliar ele é um espessamento circunferencial da túnica vascular. Qual a função dele? É de produção do humor aquoso e acomodação da lente, então é responsável pelo foco. A coroide é localizada entre a esclera e a retina e tem como função a nutrição da retina. Chegando então na região do fundo de olho, temos a retina.
É a camada mais interna da túnica nervosa. Qual que é a função dessa retina? É captar estímulos luminosos e convertê-los em sinais nervosos. É nela que estão os fotorreceptores cones e bastonetes, e mais para frente vamos discutir a função de cada um deles. Temos também o nervo óptico, que é um dos nervos cranianos. Ele conecta a retina ao sistema nervoso central. Qual que é a função dele, então? É transmitir o impulso visual entre essas estruturas. Entramos, então, nos anexos oculares, que podemos citar a órbita, os músculos extraoculares, as pálpebras, a terceira pálpebra e a conjuntiva. Esses anexos oculares têm a função principal de proteger o globo ocular. A órbita, então, é a cavidade óssea. Ela tem a função de proteger o olho e permite a passagem de vasos e nervos. Os músculos extraoculares têm a função de movimento e sustentação do bulbo. Podemos citar, então, os retos. Temos o reto medial, o reto lateral, reto dorsal e reto ventral. Temos dois oblíquos, sendo o oblíquo superior e inferior, e também o retrator do bulbo. Cada um faz a sua função de movimentação do globo ocular. As pálpebras, então, são duas pregas móveis de pele que protegem o olho. Além dessa função de proteção, elas também removem partículas da superfície ocular e fazem a distribuição, assim como o auxílio da drenagem da lágrima pelo ducto nasolacrimal. Esse ducto nós vamos conversar melhor mais para frente também. A terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, ela é uma estrutura fina e móvel. Ela é localizada, então, lá no canto medial do olho. A função dela é de proteção ocular e também auxilia na lubrificação da superfície ocular. A conjuntiva é uma estrutura móvel, semi-transparente e úmida. Qual que é a função dela? É de revestimento, manutenção da umidade e barreira protetora. O humor aquoso é um líquido transparente que está localizado nas câmaras anterior e posterior. Ele tem a função de manutenção da pressão intraocular e a nutrição. Ele é produzido pelo processo ciliar do corpo ciliar. Já o humor vítreo, ele é um gel acelular, transparente e viscoso. Ele preenche a câmara vítrea, que é a maior cavidade do globo ocular. A função dele, então, é manter o formato do globo ocular e sustentar a retina. Aqui eu trouxe uma imagem, ela parece ser bem complexa, mas mostra todas essas estruturas que a gente acabou de conversar. Estão todas, né, com as suas respectivas flechas para conseguir melhor entender. Então, essa seria a anatomia básica do globo ocular. E agora, chegando lá na consulta. Então, quais que são as principais queixas? O que o tutor fala para a gente? O olho está vermelho, está saindo muita remela, o animal está chorando, não abre o olho direito, parece sentir dor, ele coça os olhos, o olho mudou de cor, acho que ele está cego, um olho está maior que o outro, ou o olho está estranho. E aí, com essas informações, por onde que a gente vai começar a nossa avaliação? Então, o exame começa antes do exame. Na verdade, ele começa pelo paciente. É muito importante a gente correlacionar várias outras informações do paciente antes de chegar no exame oftálmico propriamente dito. Aqui temos, então, em relação aos fatores raciais e anatômicos. A conformação craniana dos pacientes, como por exemplo nos braquicefálicos, predispõe a várias alterações, como por exemplo, uma maior exposição desse globo ocular, como conseguimos ver na primeira imagem de um pug. Então, isso predispõe a um maior ressecamento desse olho, maior predisposição a traumas também, porque o olho acaba que fica mais exposto que o normal, e isso tudo pode levar a doenças corneanas, doenças oculares em geral. Pacientes com dobras cutâneas também, como o Charpey, o Bulldog, eles têm uma predisposição ao entrópio, que é o enrolamento palpebral para dentro.
Esse enrolamento, no caso, faz com que aumente a chance de contato dos pelos diretamente na superfície ocular, gerando trauma. Pode ocorrer também a triquíase, que é quando os cílios crescem em sentido anormal, ou seja, eles vão em direção ao olho, também podendo fazer esse atrito e gerando irritação, lesões e até predispondo à formação de úlcera de córnea. Esses pacientes também com dobras cutâneas em excesso têm uma predisposição de formação de dermatite periocular. Pacientes com pele em excesso e flacidez palpebral, como São Bernardo e o Basset, eles têm a predisposição ao ectrópio, que ao contrário do entrópio, é um enrolamento palpebral para fora, então fica essa pálpebra flácida. E isso predispõe uma maior exposição conjuntival, ressecamento dessa região, e predispõe à formação de conjuntivite, porque fica muito mais exposto. Fatores etários também têm grande relevância na rotina, como, por exemplo, animais idosos são mais predispostos à formação de neoplasias palpebrais e intraoculares, casos de catarata, de glaucoma. Em pacientes jovens é mais comum de ter protrusão da glândula da terceira pálpebra, assim como traumas, porque jovens, filhotes, pensando assim, eles são mais ativos, então eles têm maior predisposição a ter um trauma ocular. Nas imagens podemos ver que na imagem de cima, então, é uma neoplasia palpebral, na pálpebra superior de um paciente, e na imagem de baixo é uma protrusão da glândula da terceira pálpebra. Claro que não dá para generalizar, pode acontecer de pacientes mais jovens também terem problemas como neoplasias ou início de uma catarata, um glaucoma. Isso tudo é muito relativo, mas isso é o que geralmente a gente consegue encontrar mais na rotina oftálmica. Claro que, lembrando, a idade não é um diagnóstico, mas direciona fortemente para as nossas hipóteses. O histórico e a anamnese também são de grande relevância, então a gente começa conversando com o tutor, aquela conversa básica, então as informações gerais do paciente, os dados básicos dele, que são necessários em qualquer tipo de consulta, seja uma consulta médica geral ou de alguma especialidade. Depois já vamos para então alterações oculares, se o tutor observou uma coloração diferente, presença de secreção, se parece que o paciente está sentindo dor, se é uma alteração uni ou bilateral, se houve uma diminuição ou até mesmo perda da visão, percebida no caso pelo tutor, qual que é o tempo de evolução dessa alteração, são dias, semanas, meses, ou já acontece há mais de ano, e ela vai e volta, se houve tratamento anterior e se sim, o que foi usado, se apresentou melhora ou piora, ou simplesmente não teve nenhum resultado depois desse tratamento, se o paciente apresenta antecedentes de afecções oculares e se tem alterações sistêmicas, porque a gente nunca pode separar a clínica médica geral das especialidades. Às vezes, alguma alteração sistêmica pode acabar afetando também a saúde ocular dos pacientes. Então, sempre a clínica médica anda junto com a especialidade oftálmica. Entrando então agora na avaliação oftálmica propriamente dita, precisamos primeiro, antes de tudo, avaliar o animal solto no ambulatório. Por quê? Porque assim a gente já vai observando como que é o temperamento dele, como que está a deambulação, ou seja, como ele se movimenta no ambiente, como que é a interação com esse ambiente, né? Então tudo isso a gente vai observando, não é aquela coisa de o paciente chegou no consultório, a gente já coloca na mesa, já começa a mexer na região dos olhos, não. Tem tudo um passo a passo e é um passo a passo lógico. Então, primeiro exame que a gente faz é a prova de obstáculos. A gente avalia, então, a capacidade desse paciente desviar de obstáculos no ambulatório. Então, é solto no chão com os obstáculos. Obstáculos podem ser, tipo, mesas, cadeiras, alguns objetos que façam com que ele precise desviar. A gente realiza essa prova tanto em ambiente claro quanto em ambiente escuro. Por quê? Porque no ambiente claro nós vamos estar avaliando a função dos cones. Lembra dos cones, os fotorreceptores lá da retina que eu comentei antes? Agora a gente voltou neles. Então, no claro é a função dos cones que a gente vai estar avaliando, e no escuro a função dos bastonetes. Então, relembrando, esses são os fotorreceptores da retina. Eles são responsáveis por converter a luz em impulso elétrico e transmitir esse sinal até o sistema nervoso.
Então, por que que a gente testa na luz e no escuro? Porque os cones, eles são responsáveis pela visão diurna, a fotópica. Eles são responsáveis também pela visão dos detalhes, das cores, e eles têm baixa sensibilidade a variações de luz. Já os bastonetes, eles detectam mínimas variações de luz. Eles funcionam melhor em baixa luminosidade, ou seja, no escuro, na penumbra, e são responsáveis pela visão noturna, também chamada de escotópica. Então, essas células da retina respondem a condições diferentes de luminosidade, por isso que temos que avaliar das duas formas. Entrando então nos aspectos macroscópicos, agora já pensando com o paciente na mesa, antes de a gente encostar e tudo, a gente vai observar ele. Então, o que que a gente observa? Se tem a presença de edema palpebral, se tem uma alopecia periocular, alguma despigmentação, presença de secreção ocular, hiperemia conjuntival, que seria o vermelhidão, que a gente consegue ver nessa imagem do gatinho, e se tem uma opacidade corneana, além de outras alterações, mas esses são os aspectos macroscópicos, então, que a gente vai avaliando. O teste de ameaça, ele tem o objetivo de avaliar a integridade da via visual e a resposta palpebral motora. Então, ele avalia toda essa via da resposta, que seria do nervo óptico, que faz a via aferente da visão, então, o córtex visual, o cerebelo e o nervo facial, que seria a via eferente, que faz o ato de piscar. Então, como que funciona? O nervo óptico, ele capta esse estímulo visual e leva a informação até o córtex visual, onde a imagem então é percebida. A partir disso, o cérebro gera uma resposta motora, que é enviada pelo nervo facial, resultando no ato de piscar. E o cerebelo, onde é que ele atua nessa resposta? Ele participa da coordenação dessa resposta motora, não da percepção visual. Então, esse teste ele requer a percepção cortical, portanto, ele não é um reflexo. Como que ele é realizado? Nós tampamos um dos olhos e realizamos um gesto suave de ameaça em direção ao olho oposto. É muito importante que não se toque nas vibriças e nem se desloque ar, porque isso tudo pode causar resultado falso positivo, ou seja, o paciente piscar não pelo teste de ameaça, mas porque tocou nas vibriças e ele sentiu esse toque, ou porque deslocou o ar e ele sentiu o vento chegando nos olhos, tá? Então tem que ter muito cuidado. Aqui tem um vídeo para exemplificar. E o resultado, então, é que o animal pisque em resposta a essa ameaça. Temos que ter atenção em filhotes, porque a resposta neles pode estar diminuída ou até mesmo ausente. Por quê? Porque o sistema nervoso deles ainda está em desenvolvimento. Então, a gente tem que repetir esse teste conforme eles vão se desenvolvendo e nunca diagnosticar uma cegueira ou suspeitar de uma cegueira num filhote quando ele não responder ao teste de ameaça. Então, isso é muito importante. Em relação às pupilas, temos que avaliar a simetria delas, avaliar tanto em ambiente claro quanto em ambiente escuro. O felino, ele tem a pupila em formato de fenda vertical quando em miose, assim como conseguimos ver na primeira imagem, ou arredondada quando em midríase, ou seja, dilatada, que a gente consegue ver na segunda imagem. Já os cães, eles têm a pupila em formato circular sempre, seja no claro ou no escuro. O que varia isso é o diâmetro, ou seja, quando está no claro ou no escuro varia o diâmetro, mas nunca o formato. O formato é sempre esse circular. E com uma fonte de luz focal, nós conseguimos avaliar o reflexo pupilar fotomotor e também permite investigar alterações nas vias ópticas. Esse reflexo pupilar fotomotor ele pode ser direto ou consensual. O que ele avalia? A integridade das vias nervosas, a retina e o tronco encefálico. Qual que é o método dele? É com uma fonte de luz focal, ou seja, uma lanterna de bolso. A resposta esperada é que ocorra uma constrição pupilar, ou seja, uma miose. Qual que é a via do reflexo? A luz, ela incide sobre a retina, onde os fotorreceptores, aqueles os cones e os bastonetes, transformam esse estímulo luminoso em impulso nervoso. Esse impulso, então, ele segue pelo nervo óptico até o tronco encefálico. O estímulo, então, é enviado pelo nervo oculomotor até a musculatura da íris,
O resultado final, então, é essa contração da pupila, a miose. O reflexo pupilar, então, direto, ele ocorre uma constrição pupilar no olho estimulado, ou seja, se eu iluminar o olho direito, é ele que vai fazer a constrição, assim como no esquerdo. Já o consensual, ele é a constrição pupilar no olho contralateral, ou seja, eu ilumino um dos olhos e o outro que vai fazer a constrição. Uma ausência de resposta pode indicar afecção tanto oftálmica quanto neurológica. Então, a gente sempre tem que avaliar, juntamente com outros testes, né, outros exames, para chegar numa conclusão. E sempre é importante avaliar bilateralmente e comparar a intensidade e também a velocidade da resposta pupilar entre os dois olhos. Aqui temos um vídeo, então, de um gatinho. Aparece mais o reflexo pupilar fotomotor direto. Conseguimos ver que a pupila, ela contrai quando iluminada, mas é realizado também o consensual, que ele responde da mesma maneira. Então, esse é o resultado esperado, que faça essa contração quando iluminado. A prova de bola de algodão tem como objetivo avaliar a visão consciente do paciente, então é através da detecção do movimento. Como que ela é realizada? Nós soltamos uma bola de algodão no campo visual do paciente, então nada mais é do que pegar uma bolinha de algodão e soltar na frente do paciente. Qual que é o resultado esperado? É que o animal acompanhe o movimento dessa bola de algodão, ou seja, que ele veja ela caindo. Então, ele move a cabeça, os olhos, para acompanhar esse movimento. É muito importante que não ocorra estímulo auditivo, ou seja, que a gente não faça nenhum som quando for largar essa bolinha de algodão, e nem ocorra também o deslocamento de ar, para não dar falso positivo. Então, se o paciente enxergar essa bola de algodão, é porque a resposta é visual, ou seja, ele está enxergando. O toque no canto medial ou lateral dos olhos tem como objetivo avaliar a integridade do reflexo palpebral, então envolve tanto o nervo trigêmeo quanto o nervo facial, ou seja, o nervo trigêmeo ele sente o toque e o facial executa o piscar. Como que é realizado? A gente faz um toque levemente, né, sutil, nos cantos medial e lateral das pálpebras. O resultado esperado é que o paciente de imediato pisque. Esse teste, então, ele pode evidenciar sinais de lagoftalmia, que é quando há uma incapacidade do fechamento total das pálpebras. O teste lacrimal de Schirmer, ele tem como objetivo a mensuração da porção aquosa do filme lacrimal, ou seja, ele avalia a produção lacrimal. É uma avaliação quantitativa, ou seja, mede a quantidade da lágrima. É útil no diagnóstico da ceratoconjuntivite seca, que é uma afecção ocular muito comum na rotina oftálmica. E esse teste deve ser realizado antes de qualquer outro teste e também sem uso de colírio previamente, porque tudo isso pode acabar influenciando no resultado do teste. O material, então, para realizar é a tira específica para esse teste, que a gente consegue visualizar na imagem. Então, aqui um vídeo como ele é realizado. Introduzimos essa tira do teste no saco conjuntival inferior, entre o canto medial e canto lateral dos olhos. Então, pensando assim, dividir as pálpebras em três, do canto medial, ou seja, do meio para do lado, para a lateral, é ali que a gente introduz essa tira. E observamos então a marcação após 1 minuto. E é muito importante frisar que depois de 1 minuto, essa tira pode seguir umedecendo e acabar dando uma interpretação errada. Então, assim que fechar 1 minuto, deve ser lida essa tira para não dar um resultado errado, né? Ou seja, achar que umedeceu normal e quando vê o paciente umedeceu bem pouquinho. Então, tem que ter muita atenção nisso. Então, ali a gente consegue ver lá no início dela que está começando a umedecer. Ó, ficou abaixo de 5. O que isso quer dizer?
Os resultados esperados, então. Os parâmetros para cães, o normal desse teste é que fique de 15 a 25 milímetros nesse 1 minuto. Começa a ficar suspeito de uma ceratoconjuntivite seca quando fica de 11 a 14. Já é considerado uma ceratoconjuntivite seca leve quando fica de 6 a 10 e uma ceratoconjuntivite seca severa quando abaixo de 5. Já em felinos, a média desse resultado é de 17 milímetros por minuto. Porém, felinos podem apresentar diferentes resultados mesmo saudáveis. Então, é sempre muito importante a gente correlacionar esse teste com outras avaliações e com os sinais clínicos do paciente. Então, aqui é importante frisar que esse resultado interpretado deve ser feito com cautela, correlacionar com sinais clínicos e demais avaliações, porque, por exemplo, em processos irritativos, podem mascarar o resultado, ou seja, se o paciente está lacrimejando, né, produzindo aquela lágrima, lacrimejando por uma função de irritação ocular do momento, aquilo ali pode mascarar como se ele estivesse fazendo essa produção lacrimal, mas na verdade ele está lacrimejando em excesso em função de algum problema. Mas não quer dizer que ele sempre tem essa lágrima bem produzida, digamos assim. A fluoresceína é um corante hidrossolúvel, que possui múltiplas aplicações na rotina oftálmica. Quais são essas utilizações, então? Utilizamos para o tempo de ruptura do filme lacrimal, para o teste de Seidel, para o diagnóstico de úlcera de córnea e para o teste de Jones. Então, qual que é a função desse filme lacrimal? Tem a função de lubrificação, proteção, limpeza e nutrição da superfície ocular. Então, o teste do tempo de ruptura do filme lacrimal tem como objetivo avaliar a estabilidade desse filme lacrimal, ou seja, ele determina o tempo até a sua ruptura na superfície corneana. Lembrando que essa é uma avaliação qualitativa, ou seja, avalia a qualidade do filme lacrimal, e não a quantidade, como a gente viu anteriormente no teste de Schirmer. Como ele é realizado, então? Instila-se a fluoresceína e promove-se o movimento de piscar, ou seja, com os dedos mesmo, a gente faz o movimento de piscar. Depois, mantém o olho do paciente aberto e observa com a luz azul de cobalto. O resultado, então, desse teste é o surgimento de áreas secas, também áreas escuras, no caso, que seriam os pontos de ruptura na superfície corneana. Os valores de referência, então, para cães é maior ou igual a 20 segundos e em gatos é maior do que 17 segundos. Então, esse é o tempo mínimo que o filme lacrimal, no caso, tem que ficar estável, ou seja, não aparecer essas manchas. No caso de uma ruptura precoce, ou seja, essas manchas aparecerem antes desse tempo mínimo, indica uma instabilidade desse filme lacrimal. Então, aqui conseguimos ver um vídeo instilando a fluoresceína, promovendo o movimento de piscar, e conseguimos ver, então, as manchas aparecendo. Umas manchas mais escuras, na horizontal. Então, ali é o filme lacrimal, indicando que ele está instável, porque foi logo, né? Não durou nem 10 segundos, já começou a aparecer. Lembrando que o tempo mínimo para cães é 20 e para gatos é 17. Já o teste de Seidel, ele tem o objetivo de detectar o extravasamento do humor aquoso, e isso é sugestivo de perfuração corneana. Ou seja, qual que é o princípio deste teste? A fluoresceína, ela é diluída por esse fluxo extravasado e fica visível sob luz azul de cobalto. Como ele é realizado, então? Instila-se a fluoresceína e observa-se com luz azul de cobalto. Se houver a presença, a gente consegue identificar então essa diluição, ou seja, esse fluxo do corante, que na prática costumamos chamar de sinal de cachoeira. Qual que é a importância então desse teste? É que ele auxilia no diagnóstico de lesões corneanas graves e perfurações oculares. Então, um teste positivo, ele indica uma emergência oftálmica e tem risco de perda ocular. Então, nessas imagens conseguimos ver que na primeira tem assim uma área circular mais escurecida, que depois ela começa a ter esse sinal de cachoeira, que agora dá para entender melhor,
que nada mais é do que esse fluxo escorrendo ali da região ocular. O teste de fluoresceína, ele é utilizado para detecção de úlcera de córnea, ou seja, lesões ulcerativas nessa córnea. Qual que é o princípio, então, desse teste? É que a fluoresceína, ela se adere ao estroma corneano exposto, evidenciando áreas com perda de epitélio. Como assim? Relembrando aqui, então, as camadas da córnea do cão, da região mais externa para mais interna, temos o epitélio, depois o estroma, a membrana de Descemet e o endotélio. Então, esse corante de fluoresceína, ele se adere ao estroma. O estroma é essa região esverdeada, que seria a segunda camada, ou seja, só vai corar o estroma quando tiver área de perda do epitélio, que é a primeira camada. Ou seja, essa perda seria uma lesão, uma úlcera, que permite, então, essa passagem do corante pelo epitélio, chega no estroma e cora o estroma. Então, sempre que a gente enxergar corado, quer dizer que tem uma perda do epitélio. Então, como ele é realizado, instila-se a fluoresceína e lava-se o excesso dessa fluoresceína com solução fisiológica. Depois é observado com luz azul de cobalto. O resultado, então, quando positivo, é uma coloração verde fluorescente na área lesionada, indicando uma úlcera de córnea, ou seja, perda do epitélio. Aqui, então, o primeiro passo, instilando a fluoresceína, lembrando que é um teste realizado nos dois olhos. Pinga uma gota em cada um, sempre cuidando para não encostar essa ponta do tubo do corante no olho, para não contaminar. Geralmente os pacientes aceitam bem quando a gente pinga esse corante. Depois, removemos o excesso desse corante, lavando com solução fisiológica. E depois dá para secar, então, com um papel toalha, para tirar esse excesso que está extravasando. Fazendo isso sempre nos dois olhos. E por último, observa-se com luz azul de cobalto. Nesse caso, a paciente apresentava duas úlceras no olhinho esquerdo, que é o que está sendo iluminado agora. Já dá para enxergar ali dois pontos, duas áreas circulares arredondadas, mas quando aproximar vai ficar melhor ainda de enxergar. Ali, ó. Então, esses dois pontinhos quer dizer que o corante ele entrou e corou o estroma, ou seja, tem a perda do epitélio e é o diagnóstico de uma úlcera de córnea. E a gente também pode fazer avaliação ainda mais criteriosa para enxergar mais detalhes, a dimensão dessa úlcera, usando uma lâmpada de fenda, que é o que está sendo mostrado no vídeo. E por último, o teste de Jones, ele tem o objetivo de avaliar a patência do ducto nasolacrimal. Só relembrando, então, esse ducto nasolacrimal, ele sai ali do canto medial do olho, como a gente consegue ver na imagem, e percorre desembocando lá nas narinas. Então, ele drena esse conteúdo da região ocular lá para as narinas. Então, como é realizado? Instila-se a fluoresceína no olho, aguarda alguns minutos e observa a presença ou não, né, desse corante nas narinas. Aqui está escrito, né, instilar a fluoresceína, mas como são quatro testes que utilizam esse mesmo corante, assim que a gente pinga lá no primeiro, teoricamente ele já vai sendo drenado e vai sair na narina. Não é necessário aqui pingar de novo. Então, o corante que a gente pingou antes ali para avaliar se tem úlcera de córnea, por exemplo, enquanto a gente lava, tira o excesso ali do corante que extravasa e observa, teoricamente, se for um ducto patente, ele já vai percorrendo esse ducto e já vai sair lá na narina. Então, aqui o resultado é verificar essa presença de corante nas narinas. Quando ele está presente, quer dizer que é um ducto patente, ou seja, é um ducto saudável que está drenando adequadamente. Quando ausente, é uma suspeita de obstrução desse ducto. Quais são os casos de obstrução, por exemplo? Casos de neoplasia, casos de corpo estranho e até mesmo de inflamação. Então, nas imagens, conseguimos ver que na primeira imagem de cima, o paciente está extravasando esse corante na região dos olhos e não tem nada de corante na região nasal. Então, é um indicativo de obstrução desse ducto. Já na imagem de baixo,
Mesmo na claridade toda, a gente consegue ver esse corante drenando na narina. Então, quer dizer que é um ducto patente. A biomicroscopia com lâmpada de fenda, ela permite uma ampliação das estruturas oculares. Então, serve para uma localização precisa das lesões e melhor avaliação dos detalhes. A iluminação dela pode ser difusa ou em fenda, também chamada de secção óptica. Então, a avaliação com a luz difusa, conseguimos ver bem as pálpebras, conjuntiva, a córnea, a câmara anterior, a íris, o cristalino e o vítreo anterior. Já com a luz em fenda, conseguimos ver uma secção óptica da córnea, ou seja, avalia a profundidade das lesões, então aquelas lesões lá, as úlceras de córnea, com a avaliação com essa fenda, conseguimos ver até onde que vai essa lesão e mais detalhes que não conseguimos ver anteriormente apenas com a luz azul de cobalto. Também com essa luz em fenda podemos avaliar o cristalino. Nas imagens ali está mostrando então a luz difusa, que é essa luz arredondada, mas facilmente no próprio equipamento conseguimos trocar para a luz em fenda. Então é bem fácil, manualmente conseguimos trocar conforme a necessidade da avaliação. A tonometria, então, é um exame que tem o objetivo de medir a pressão intraocular dos animais. Qual que é a utilidade, então, desse exame? É o diagnóstico e acompanhamento do glaucoma, avaliação de outras afecções que alterem também essa pressão intraocular, como, por exemplo, uveíte, ceratite, esclerite. Então, qual que é o material utilizado nessa avaliação? É um tonômetro e o anestésico tópico, a tetracaína 0,5%. Lembrando que esse anestésico tópico nem sempre é necessário, conforme eu vou explicar agora. Existem diferentes tipos de tonômetro, mas eu trouxe os dois mais utilizados na rotina veterinária, que é o tonômetro de aplanação. Ele requer anestésico tópico, ou seja, sem o anestésico o paciente não permite avaliação. E ele baseia-se, então, na força que esse tonômetro tem que fazer para aplanar a córnea. Ele faz, então, múltiplas mensurações e chega numa média que dá, então, essa pressão intraocular. Então, ali na imagem, a gente consegue ver a imagem da esquerda, o tonômetro, lembrando que ele tem essa capa protetora na ponta, que tem que ser sempre colocada, tanto para proteger o equipamento, quanto para não contaminar, enfim, o paciente. E a gente faz múltiplas mensurações, então encosta na córnea e retira, encosta e retira. E assim vai, ele vai dando um sinal sonoro até que consegue chegar numa média dessas mensurações. E também temos o tonômetro de rebote, que ele é geralmente feito sem o uso de anestésico, mas claro que depende muito de cada paciente, né? Nem todo paciente vai deixar a gente fazer todos os testes, vai ficar parado, então às vezes a gente precisa de anestésico, mas geralmente não é necessário. E esse tonômetro de rebote, então, ele possui uma sonda magnetizada na ponta dele. E essa sondinha mensura a pressão intraocular pela velocidade e o tempo de retorno, ou seja, esse movimento de rebote que a sonda faz. No vídeo a gente vai conseguir entender melhor. Aqui é um exemplo, então, do tonômetro de rebote. Ó, a gente consegue ver aquela pontinha branca, essa é a sonda, no caso, que ela faz esses múltiplos toques, no caso, na córnea, e consegue medir, então, a pressão. Lembrando que é muito importante, independente do tipo de tonômetro que a gente utiliza, não podemos pressionar o pescoço nem as pálpebras do animal. Por quê? Porque isso pode acabar influenciando na pressão, ou seja, aumentando a pressão intraocular. Então, quanto mais relaxado o paciente estiver, melhor. Então, aqui é realizando o exame no outro olho, a gente consegue ver a sonda e o resultado de 18. O que seria esse resultado, então? O parâmetro em cães é de 15 a 25 milímetros de mercúrio. Claro que isso pode ter influência de acordo com o tonômetro utilizado também, mas geralmente fica dentro dessa faixa. Em felinos segue essa faixa, mas geralmente é um pouco menor, essa pressão intraocular deles. A diferença entre os olhos, tanto em cães quanto em gatos, tem que ser menor do que 5 milímetros de mercúrio, nunca pode ser uma diferença de mais de 5, digamos um número de 10 diferente entre os dois olhos. Tem que ligar o sinal de alerta daí. E uma suspeita de glaucoma começa quando essa pressão está entre 25 a 30.
A fundoscopia também é chamada de oftalmoscopia. Ela tem como objetivo avaliar o fundo de olho dos pacientes. O que nós encontramos no fundo de olho? A retina, os vasos dessa retina, o coroide, o nervo óptico. Esse exame deve ser realizado em ambiente escuro. Como ele é realizado, então? Nós induzimos a midríase, ou seja, essa dilatação pupilar. Isso ocorre com a aplicação de 1 a 2 gotas de tropicamida 1%, então aguardamos de 10 a 15 minutos para esperar esse efeito da dilatação. Após isso, podemos observar o fundo de olho. É muito importante frisar aqui que a midríase ela é contraindicada em suspeita de glaucoma, porque ela pode acabar aumentando ainda mais a pressão intraocular. Então, não é indicado em pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado. Então, ou a fundoscopia ela é realizada sem essa midríase, o que com certeza vai prejudicar na nossa avaliação, o que nós vamos conseguir enxergar, interpretar, ou fazemos futuramente num retorno, numa outra consulta desse paciente, quando já não estiver com essa pressão intraocular elevada. Então, ela pode ser tanto pelo método indireto quanto pelo método direto. O método indireto, ele usa um oftalmoscópio binocular ou então uma fonte de luz, associada a uma lente de Volk. O campo de visão, nesse método, ele é amplo, ou seja, nós visualizamos a retina como um todo. Então, a gente tem um aspecto geral dela. Então, temos uma menor magnificação, ou seja, vemos menos detalhes dela, e a imagem ela é invertida e reversa. Então, o que isso quer dizer? Que tudo que a gente enxerga que está em cima, na realidade está embaixo. E tudo que a gente enxerga na direita está na esquerda, e vice-versa. E também temos o método direto, onde utilizamos um oftalmoscópio direto, o que é necessário, então, ficar mais próximo do paciente. Ele oferece um campo de visão reduzido, então, visualizamos pequenos segmentos da retina, como se fosse um zoom. Então, temos que fazer uma varredura maior, enxergando com mais detalhes, porém, a gente não enxerga ela como um todo. Então, são pequenos segmentos. Então, ela oferece uma maior magnificação, visualizamos mais detalhes dessa retina, e tudo que enxergamos é uma imagem real, ela não é invertida como a anterior. Aqui é um exemplo, então, do método indireto. Ele é o mais utilizado na rotina veterinária, pela praticidade, né, que ele oferece, e pelo maior campo de visão. Claro que um pode complementar o outro, né, pode começar por um, depois fazer o outro para complementar. Temos também exames complementares que podemos fazer, de acordo com cada caso, de acordo com a necessidade, como, por exemplo, a coleta de amostras para citologia e biópsia, em caso de lesões, de inflamações, de neoplasias. Então, podemos coletar pequenos fragmentos, né, e enviar para análise para conseguir chegar a algum diagnóstico, uma suspeita. Podemos também fazer a ultrassonografia, que é em casos de opacidade que impeçam o exame ocular, então a gente não consegue enxergar o que tem atrás dessa opacidade nas nossas avaliações, então fazemos esse ultrassom. Ele pode detectar, então, casos de neoplasia, corpo estranho, por exemplo. Temos também o exame de eletroretinografia, que é útil no diagnóstico de afecção na retina, então ela avalia diretamente essa função retiniana, não é necessariamente a visão, é se a retina está ou não funcionando. Temos também o exame de tomografia computadorizada, que faz avaliação de estruturas oculares e da órbita. É muito útil em caso de traumas, de neoplasias, em alterações orbitárias, assim como também para preparo cirúrgico, né? Então, antes da cirurgia, a gente consegue fazer esse exame. Então, aqui nas imagens conseguimos ver a primeira imagem, a ultrassom sendo realizado no paciente, e na segunda é a eletroretinografia. Podemos ver os eletrodos ali fixados próximo ao olho do paciente, e ao lado, então, são essas imagens que o exame gera para depois ser interpretada e termos, então, esse resultado da função retiniana. Aqui eu trouxe um exemplo de ficha do exame clínico, essa é especificamente do Serviço de Oftalmologia e Microcirurgia Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Então, como qualquer outra ficha, começa ali com o cabeçalho, com os dados básicos do paciente, nome, espécie, dados do tutor.
seguido da história clínica, ou seja, todo aquele histórico, aquela anamnese, tudo que é conversado com o tutor é anotado ali. E depois podemos ver que a ficha é dividida em olho direito e olho esquerdo. Então, tem todo o passo a passo dos testes, segue essa ordem lógica, né, do exame. A gente não faz de acordo com como acha melhor, ou seja, começando os exames de trás para frente. Então, claro que a gente vai fazendo conforme a necessidade, mas sempre seguindo esse passo a passo para um exame não influenciar na interpretação e no resultado do outro. Então, tudo vai sendo anotado conforme se é no olho direito, se é no olho esquerdo. E aqui é o verso, então, que segue com os exames, né, as avaliações clínicas, e posterior tem ali, então, exames especiais, que seria ultrassom, eletroretinografia ou outro exame, diagnóstico, alguma suspeita, a terapêutica, então, qual que foi o tratamento, né, instituído, e se haverá ou não retorno. Geralmente há retorno, né, porque a gente tem que continuamente ficar avaliando e reavaliando esses pacientes, como o olho é uma região muito sensível, então, a gente tem que, a partir do momento que diagnostica ou que está tratando, a gente tem que fazer esse acompanhamento bem frequente mesmo com o paciente. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas para a formação dessa palestra. Referência das figuras. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos que estão aqui me ouvindo e principalmente agradecer também a organização desse evento que me convidou para estar aqui falando desse tema tão importante que é a oftalmologia veterinária. Eu fiquei muito feliz com o convite e espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de cada um de vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer curiosidade que tiverem. Podem entrar em contato comigo diretamente no e-mail que está disponível ali no slide. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais uma atividade do Congresso Nacional de Medicina Veterinária e Saúde Animal Online. O primeiro, a ProMedVet. Em nome da comissão organizadora, gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso palestrante pela disponibilidade, pelas excelentes contribuições e por compartilhar conosco conhecimentos tão importantes. Agradecemos também a todos os participantes que acompanharam esta atividade. Esperamos que essa palestra tenha contribuído para ampliar a formação acadêmica, técnica e profissional de todos vocês. Continue acompanhando a programação do primeiro ProMedVet. Participem das próximas atividades e aproveitem ao máximo tudo que preparamos para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima atividade.